Paz do Senhor, adolescentes. Nós estamos aqui hoje para falar sobre paciência. Queria dizer que Jesus já está trabalhando com paciência no meu coração, porque deve ser a 10ª vez que eu gravo esse vídeo e não dá certo. Só Jesus para me ajudar. Vou até cantar uma música. Deixa eu ver o que eu queria dizer para vocês. Então, nós vamos falar sobre paciência. O tema dessa aula, dessa reflexão, vamos falar assim, é aprendendo a esperar o tempo de Deus em nossas vidas. O texto que nós vamos usar como base é um texto que Salomão nos deixou em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos ler e depois nós vamos fazer uma oração, amém? Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir de novo. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria. Tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para lutar e tempo para viver em paz. Mais para frente, no versículo 17, Salomão fala: E falei comigo mesmo, na hora certa Deus vai julgar tanto o justo como o perverso. Pois há um tempo para todo o propósito. Tudo que fazemos acontece na hora em que tem que acontecer. Eu vou repetir uma frasezinha desse versículo que diz: Pois há um tempo para todo o propósito. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E a base para isso vai ser a vida de Davi. Nós vamos conversar sobre o processo de Davi. O processo que ocorreu na vida de Davi para que ele se tornasse rei. Né? Davi não foi rei do nada. Ele precisou passar por uns processos. Ele precisou esperar o tempo de Deus para a vida dele. E ele precisou esperar com paciência. Porque imagina Davi sendo ungido rei. E aí ele foi ungido rei, mas ele não assumiu logo em seguida o reinado. Demorou um tempo. Aconteceram algumas coisas na vida de Davi antes, né? Ele ainda, enfim, aconteceram algumas coisas na vida de Davi. Então ele não assumiu. Então acredito que ele precisou ter muita paciência e muita confiança no que Deus tinha dito para ele, porque às vezes Davi, meu Deus, mas passou tanto tempo, né? Já fui ungido, passou tanto tempo e eu não vou assumir. Então teve um processo, teve uma espera com paciência. E nós vamos conversar exatamente sobre isso. Também quero que vocês entendam que paciência está diretamente ligado com um dos princípios bíblicos do Haddad, que é o autogoverno, que é a gente controlar as nossas atitudes, a gente controlar, se autocontrolar, se autogovernar, né? Ter prudência, ter sensatez para as nossas atitudes, ter paciência para lidar com elas. Então, paciência está diretamente ligado com autogoverno, que é um princípio do Haddad. Amém? Para a gente continuar, nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, abençoa nessa tarde, meu Deus, cada adolescente que vai ver esse vídeo, cada família que vai ver esse vídeo. Senhor, se for da tua vontade, alcance outras pessoas, que outras pessoas venham se render aos teus pés cada vez mais. E se for através desse vídeo, amém, Senhor. Usa a minha vida nessa tarde para trazer aquilo que tu queres dizer aos teus adolescentes, Senhor. O que tu queres dizer a nós, porque a tua palavra é uma espada de 2 gumes, que corta lá, mas corta aqui também. E eu sei que o Senhor está falando comigo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a entender o teu processo, a respeitar com paciência o teu processo, assim como os personagens da Bíblia, Senhor, também respeitaram, Senhor. Nos ajude, Senhor. Coloque em nós um espírito paciente, um espírito bondoso, meu Deus, um espírito manso, reto. Coloca em nós o caráter de Cristo, meu Deus, cada vez mais, em nome de Jesus. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse sol lindo, obrigado porque tu tens suprido as nossas necessidades, tu tens cuidado das nossas famílias, Senhor. Nos ajude a enfrentar esse momento difícil, que a gente sabe que logo esse tempo vira e vem outro tempo sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, quem foi Davi? Davi era filho de Jessé, ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas enquanto seus irmãos desenvolviam outras atividades, porque ele era o irmão mais novo. Então, quando acontecia algum perigo,
ele protegia as ovelhas, como a gente sabe que matou urso, matou leão, para proteger as ovelhas. O que a gente tira aqui? Que Davi zelava pelo ministério que ele tinha, que era ser pastor de ovelhas. Ele zelava por esse ministério. Acredito que lá no campo, escondido de todo mundo, no anonimato, Deus já estava ensinando como ele ia ser um rei, cuidando daquelas ovelhas. Então, Deus já estava preparando Davi para os desafios que iam acontecer, enfrentar Golias, enfim. Então, aí Deus fala com Samuel e manda que Samuel vá à casa de Jessé, ungir o rei de Israel, porque Deus não se agradava mais de Saul, que era o rei. Saul não agradava mais a Deus. Então, Deus manda Samuel ir ungir um rei na casa de Jessé, e Samuel vai. Quando chega lá, ele viu os irmãos deles, que a Bíblia diz que tinham aparência, que eram mais formosos, enfim. E aí Deus fala que ele não via. Aí ele dizia para Samuel, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O homem atenta-se para a aparência física e eu vejo o que tem dentro. Ele fala em Samuel. Em 1 Samuel, né? Até se vocês quiserem ler mais sobre isso, leiam 1 Samuel. E aí, então, ele vai tentando ungir os outros, não dá nenhum certo, até que chega a vez de Davi. Então, Deus vem Davi, ele unge Davi, mas Davi não assume logo em seguida o reinado. Demora um tempo ainda. Davi precisou ser paciente para enfrentar com paciência o processo que Deus tinha sobre a vida dele. Nesse processo de espera, o rei Saul era muito atormentado por um espírito. E todas as vezes e ele procurava sempre alguém que tocasse, porque a música acalmava ele. Sempre alguém que tocasse, mas ele não encontrava ninguém que ele sentisse paz. Até que Davi tocou a harpa dele no palácio do rei. E Saul, ele era sempre... ficava mais tranquilo quando Davi tocava. Então, o que acontece? Esse processo todo, Deus colocando sobre a vida de Davi a presença dele. E Davi, então, tocava para o rei e o rei se acalmava. Depois vem a história que a gente conhece, que é a mais conhecida, que o Golias começou a enfrentar os hebreus e o Deus dos hebreus, dizendo que, né, quem que ia enfrentar ele, quem era o homem mais forte, e ninguém tinha coragem, todo mundo tinha medo, e ele estava afrontando, eu tenho um livro de estudos que diz que o povo do Golias, ele fazia armas de ferro, essas coisas. Então, eles tinham poder bélico, no sentido, eles tinham poder de armamento. E o povo hebreu não tinha, eles estavam em desvantagem relacionados aos filisteus. Eles estavam em desvantagem. E Davi, aí descendo para levar a comida dos irmãos dele, ele viu esse gigante afrontando Deus. E aí cresceu dele uma ousadia, talvez a ousadia de rei que Deus já tinha colocado sobre a vida dele, de entender como, e ele dizia, como que vocês vão aceitar serem afrontados por esse cara, que ele está afrontando o nosso Deus, vocês vão matar ele em nome de Deus, isso tem que acontecer, e todo mundo, esse gurizinho tá louco, né, como assim? E ele diz, não, eu vou matar ele. E aí, eu acredito que ele deva ter ouvido muitos deboches mesmo. Então, mesmo assim, ele foi. Tentaram até colocar uma armadura que não era a armadura dele. E ele se sentiu desconfortável e disse que não ia lutar daquele jeito. Foi até o rio, pegou as pedrinhas e veio, sem a armadura que eles usavam. E Davi venceu Golias da forma mais simples possível. Então, o que eu quero dizer nessa tarde? Davi passou o processo que tinha que passar. Davi enfrentou o gigante da forma que Deus tinha feito para Davi. Davi não usou nenhuma armadura que não era dele. Davi usou as armaduras e as ferramentas que Deus tinha dado a ele. Davi utilizou da presença que ele tinha de Deus para tomar as decisões e fazer as coisas na vida dele. Depois a Bíblia vai dizer que Saul perseguiu muito tempo Davi, então, para que a gente venha entender o propósito de Deus na nossa vida, para que a gente venha saber as coisas que Deus tem conosco, nós vamos ser perseguidos sim, nós vamos passar dificuldades sim, às vezes a gente vai ter medo de morrer, porque eu acredito que Davi tivesse muito medo de ser morto por um leão, porque não é fácil matar um leão,
A gente vê vários vídeos de pessoas que são atacadas, que às vezes cai na cela dos leões, do zoológico, essas coisas, e não é terrível. A gente não consegue se defender de um animal dessa forma, mas Davi conseguia. Então Deus já preparava ele para ser um guerreiro, para ser um rei e um guerreiro. Então teve um processo, teve um tempo que Davi teve que esperar. É o tempo de construir. Davi estava construindo ainda, né? Deus estava construindo o caráter de Davi através desse tempo que Davi precisava esperar. Deus estava construindo, colocando sobre o Davi paciência, para que ele entendesse que não era no tempo em que Davi queria as coisas, mas era no tempo em que Deus queria. Deus estava preparando, estava modelando ele. Eu acredito que se Davi fosse rei naquele dia, no outro dia em que ele foi ungido, Davi não teria a maturidade que Deus colocou sobre a vida dele, ele passando o processo. Então, para que a gente venha viver as coisas que Deus tem pra gente, a gente precisa passar por um processo. Na verdade, isso é bíblico. Todos nós vamos passar por um processo. Todos os personagens da Bíblia, eles passaram por um processo. Vamos ver Moisés. Moisés, para conduzir o povo no deserto, quem era Moisés? Ele estava jurado de morte, porque era um período em que o rei queria matar todos os meninos. Então a mãe dele, num desespero, leva ele e ele vai morar, inclusive, na casa de Faraó. Tem toda essa questão, ele cresce lá, mas ele não é de lá. Ele passou por um processo. Ele conheceu aquilo lá, ele saiu, e aí Deus falou com ele. E a partir daí, ele começou a desenvolver o ministério dele, que era guiar, tirar o povo, né, do Egito. Então teve um processo. Moisés teve que passar por um processo. Provavelmente esse processo vai exigir de nós paciência, solidão, sofrimento. Muitas vezes a gente acha que... Vamos ver José. José, ele foi traído pelos seus irmãos. Os irmãos de José tentaram matar ele. Ele foi para o Egito, uma terra que ele não conhecia. Lá no Egito, ele foi tentado, foi preso. Então existe um processo. Normalmente esse processo, ele não é tão simples. Ele não é mel na chupeta, como dizem. Ele não é só flores. Normalmente ele é um pouco mais pesado. Ele traz consigo algumas coisas que vão modelar e forjar o nosso caráter. E é isso que acontece. O tempo de Deus para a nossa vida, ele é absolutamente importante na medida em que ele transforma o nosso caráter. Na medida em que ele faz com que a gente se torne aquilo que Deus quer que a gente seja, para exercer o ministério que ele tem para nos dar. Então, adolescentes, esse momento em que nós estamos vivendo agora é um momento em que Deus está forjando o nosso caráter. Como assim, né? Talvez a gente não consiga entender, mas é um momento da gente se posicionar em oração, da gente buscar a face de Deus continuamente, todos os dias, se aprofundar na palavra. Deus está forjando o nosso caráter. Ele está nos ensinando a ser adolescentes, jovens e adultos que intercedem, que são de oração, que são de clamor. Ele está nos ensinando a olhar para os outros conforme Cristo olha, que é com amor. E para ter amor, precisa ter paciência, porque o amor, ele tudo crê, tudo espera, é paciente, é justo, e isso é bíblico. Então, para a gente esperar, nós precisamos ter paciência. Para que essas promessas se cumpram na nossa vida, nós precisamos ter paciência. Então, a palavra que nós temos hoje sobre nós é paciência. Vamos ter paciência para esperar, talvez o vento soprar sobre a nossa vida, trazer um novo momento, mas vamos pegar rapidinho aqui mais uma coisa da vida de Davi. Davi, ele não esperou o tempo sentado. Tipo, não, vou esperar quando for a hora de ser rei lá, eu vou ser rei e vai dar tudo certo. Não, Davi não esperou o tempo assim. Davi esperou o tempo cada vez mais buscando a face de Deus. Davi esperou o tempo cada vez mais se aprofundando com Deus, tendo intimidade com Deus, tanto que ele é um dos reis marcantes. E mesmo depois do seu reinado, ele continuou muito forte o nome de Davi. E por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. José, ele teve uma história muito difícil, mas essa história cada vez mais trazia José para perto de Deus. Então o processo e o tempo de Deus na nossa vida, ele pode ser dolorido? Sim, provavelmente ele vai ser.
mas ele nos traz para cada vez mais perto de Deus. E o sofrimento nos ensina. Quando a gente comete uma coisa errada e essa coisa errada nos traz consequências, a gente não aprende mais rápido do que quando a gente acerta de primeira? A gente esquece quando a gente acerta, mas quando a gente erra e isso nos traz consequências, a gente aprende. Eu não estou dizendo que a gente precisa errar para aprender. Isso é um erro absurdo que a gente tem. A gente não precisa errar para aprender, mas existem processos em que a gente vai passar, em que Cristo vai moldar o nosso caráter. E é isso que nós queremos fixar nessa tarde. É essa reflexão. Talvez nós estejamos passando por um processo um pouco difícil no momento. Um processo que a gente não entende, mas que é um processo que vai nos levar para mais perto de Deus. É um processo em que agora a gente entende que a igreja não é aquela casa de 4 paredes. A igreja somos nós. Nós precisamos ter paciência para entender que o tempo ruim ele vem, mas logo ele passa. E aí chega o tempo de dançar de alegria, como a palavra em Eclesiastes diz. Tempo de ficar triste, mas também tem o tempo de dançar de alegria. Então vai chegar um momento em que nós vamos dançar de alegria. Amém? Essas são as minhas palavras nessa tarde. Que nós tenhamos paciência, pois o processo de Deus sobre a nossa vida, ele é de extrema importância para o nosso ministério. Ele nos faz crescer, ele nos dá a direção correta e ele molda o nosso caráter. E vamos sempre lembrar que Deus ele não dá pra gente nenhum jugo maior do que a gente consegue carregar. Então vamos cada vez mais orar a Deus, cada vez mais entregar as nossas ansiedades para Deus, porque nós estamos passando por um processo que é para nos ensinar cada vez mais, amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, abençoe a família de vocês e que a gente venha vencer isso em nome de Jesus, através da oração e da confiança em Deus. Que Deus possa guardar todos nós debaixo das suas asas poderosas e que vocês entendam que mesmo que às vezes ter uma vida com Deus seja um pouco dolorida, não existe nada melhor no mundo do que sentir a presença de Deus, amém? E para finalizar, vamos ler Salmos, capítulo 40, versículo 1, que diz: esperei com confiança, ou paciência, que algumas versões dizem, pela ajuda do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Amém? Que Deus abençoe.